Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma bênção podermos estar reunidos nessa manhã, louvando juntamente com o Ministério de Louvor, canções tão maravilhosas que edificam as nossas vidas, e como o meu coração se alegra. A gente é ministrado através da melodia, das canções, e a palavra vai entrando no nosso coração, vai nos alegrando, vai revivificando as nossas forças, e a gente se alegra na presença do Senhor. Eu queria compartilhar com a igreja nessa manhã. Hoje também, logo após a ministração, teremos a celebração da ceia, então eu não vou demorar muito nessa reflexão da manhã. Vamos trabalhar aqui em apenas 3 pontos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 28 e o versículo 29. Romanos 8, verso 28 e 29, diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja, que com alegria se reúne neste lugar, neste templo. Nós queremos, Senhor, cada dia mais aprender contigo, que o teu Santo Espírito sopre neste lugar, fale aos nossos corações e continue edificando a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. O tema que nós iremos abordar fala sobre conduzidos à maturidade. E eu, no mês de janeiro, exatamente no dia 22 de janeiro, eu completei 31 anos em que eu entrei para a Força Militar na Marinha do Brasil. E eu estava aqui lembrando de como aquele jovem imaturo, com 17 anos, chegou ali na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e adentrou as portas daquela escola, e naquela correria, naquele aprendizado, naquela imaturidade, toda essa trajetória foram agregando experiências que foram levando à maturidade. Eu me lembro bem de uma das primeiras reuniões que colocavam os alunos para o reunir geral. Teve uma reunião para formar para o serviço noturno, onde nós ali recebíamos instruções. E a hora dessa reunião era exatamente às 19 horas. E eu cheguei naquele reunir 19 horas em ponto. E ao chegar ali naquele local, o meu nome já estava sendo anotado. E ali foi um dos primeiros aprendizados que eu tive nessa força, que chegar na hora já é chegar atrasado. E a partir daquele momento, aquilo foi agregando experiências para mim. Lembro-me também de uma vez, num navio, em que eu estava ali nos meus primeiros 6 meses de navegação, viajando rumo ao sul, e tinha uma manobra para fazer com equipamento lá na praça de máquina, onde a temperatura ambiente era cerca de 50 graus de temperatura. E eu, vestido no meu macacão até aqui ao pescoço, recebi uma ordem para fazer uma manobra de troca de instrumento de propulsão. Só que, na minha inexperiência, eu errei a manobra de troca. E ali eu tomei no meu peito um jato de óleo combustível aquecido cerca de 100 graus. Pela inexperiência, eu errei a execução do serviço. Mas, pela prudência, eu fui protegido de ter
tido uma queimadura grave, porque eu estava usando o macacão aqui até o pescoço. Então, foram situações e situações que vão nos ensinando, e nós vamos aprendendo, e vamos agregando essas experiências na nossa trajetória. E nessa trajetória nós temos um objetivo. E desse objetivo, que somos encaminhados, ao final, você vai olhar para trás e ver que tudo aquilo que você passou, até mesmo os momentos difíceis, lhe ensinaram algo ou contribuíram para o bem da sua maturidade. E nessa manhã, esse texto que Paulo fala aos irmãos que estavam ali radicados em Roma, eu quero justamente falar sobre de sermos conduzidos à maturidade cristã. E Paulo fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí precisamos entender algo, ou pensar algo. Será que tudo é bom em nossas vidas? Será que verdadeiramente tudo o que acontece na nossa vida nos traz satisfações, nos traz alegria? Para entendermos isso, para saber se realmente tudo é bom nas nossas vidas, nós precisamos entender antes para quem Paulo estava escrevendo essas instruções e entender o que é esse tudo que coopera para o nosso bem. Primeiro ponto, Paulo estava escrevendo para aqueles irmãos que tinham conhecido o Evangelho, tinham se entregado aos pés do Senhor Jesus, tinham se rendido a esse Evangelho transformador. Paulo estava falando ali para os filhos de Deus. Ou seja, esse texto ele se aplica àquelas pessoas que um dia se chegaram a Cristo e foram transformados pelo poder daquilo que Jesus fez na cruz pela humanidade, que aceitaram esse sacrifício regenerador das nossas vidas, que foram restaurados pela ação do Espírito Santo. É para essas pessoas que Paulo está escrevendo. E o segundo ponto, tudo realmente coopera para o nosso bem? E aí a gente pode pensar, a gente às vezes sofre momentos de calamidades, às vezes nos acidentamos, passamos por momentos em que as dívidas se amontoam sobre nós, e isso angustia os nossos corações, porque não sabemos como fazer, como resolver. Sofremos enfermidades no nosso corpo, no nosso psicológico, é depressão, é crise de ansiedade, é o coronavírus que está aí espalhado pela humanidade. Temos momentos de conflitos, de brigas relacionais, seja com os filhos, seja com o nosso cônjuge, seja com o nosso chefe. Passamos por aflições. Volta e meia, nos chegam notícias de catástrofes. E será que todas essas coisas realmente cooperam para o nosso bem? A palavra cooperar, ela vem do grego sunergel, que quer dizer o quê? Trabalhar junto. Operam juntos. Cooperam
para o mesmo objetivo. Mas, além de todas essas coisas, nós precisamos entender que nós estamos num mundo que está sujeito a causas externas e causas internas nossas próprias. Às vezes sofremos pelos nossos próprios delitos, pelos nossos próprios pecados. E às vezes coisas de fora também nos atingem. E precisamos saber aquilo que Jesus nos recomendou nessa caminhada, que no mundo tereis aflições. Se estamos nesse mundo, estamos sujeitos a sofrer tais coisas. Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículos 16, que precisamos estar remindo o nosso tempo, sabe por quê? Porque os dias são maus. Os dias que vivemos são dias difíceis. Além disso, nós temos ao nosso derredor o tempo todo um inimigo que tenta destruir as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso derredor. Ele está procurando o tempo todo quem possa tragar. Então, são várias ações em que aquele que está no mundo está sujeito a sofrer. Sofrer até a tentativa de que a nossa mente seja amoldada pelaquilo que esse mundo acha que é correto. Romanos capítulo 12 diz para que nossa mente seja transformada pelo Senhor e não amoldada por este mundo. Então, nessa condução que o Senhor traz para nossas vidas, de maturidade, de vida cristã, nós precisamos entender tais coisas para saber o que é o bem. Nesse contexto que Paulo fala, o que é o bem? Como nós podemos interpretar o que é o bem? E voltando aqui para a Escritura, ele diz assim, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo nos mostra que há um objetivo final, que há um ponto final para nós chegarmos, avançarmos, até chegar lá. Na minha carreira profissional, graças a Deus, eu consegui chegar ao final dela. Mas eu oro ao Senhor para que Ele continue me dando forças, para que nessa carreira espiritual que eu fui chamado um dia, eu também possa chegar ao objetivo proposto pelo Senhor. Que cada um de nós, cada um de vocês também possam chegar até o final desse objetivo. E isso é o que importa. Para falar o que é o bem, antes precisamos entender o que não é o bem. Talvez esteja sendo projetado aqui atrás. O que não é o bem. Nós costumamos confundir o bem desse propósito final do Senhor com o nosso bem diário, das nossas necessidades diárias, dos nossos sucessos almejados, dos nossos projetos de vida terrena. Achamos que o bem é ser bem-sucedido aqui nessa terra. Podemos ser, sim, bem-sucedidos aqui nessa terra, mas o bem que Paulo fala não é esse. Não podemos interpretar o bem como benefícios dessa terra. Coisas ruins podem acontecer com qualquer um de nós nessa caminhada. E dessas coisas terrenas, nesse conceito humano, realmente nem tudo vai cooperar para o nosso bem humano.
Mas, com certeza, tudo o que passamos, tudo o que vivenciamos, tudo que vamos aprendendo na nossa caminhada de vida cristã, vai cooperar para o objetivo final, para o bem final, que é sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. É a resposta que Paulo traz no versículo seguinte. Isso sim é o bem que Paulo fala. Ele diz assim no versículo 29, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Propósito final é sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E o que significa isso para nós, sermos parecidos com Cristo Jesus? Verdadeiramente, ser parecido com Cristo Jesus não vai ser uma imagem, uma aparência externa, é óbvio. Senão todo mundo estaria aqui vestido de Henrique Cristo. Barbão, roupão, cabelos compridos. E não é isso que Paulo diz. Ele nos chama ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Ele tem o significado de sermos conduzidos à maturidade espiritual. Se você puder abrir aí em Efésios capítulo 4, o versículo 13 e 14 diz assim: até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Então, nós somos convidados a ser a imagem do Filho de Deus, por um crescimento diário, contínuo, em que as nossas ações e atitudes não sejam mais a de crianças, a de meninos imaturos. Mas o Senhor nos chama a um crescimento constante. A um crescimento que nos leve à medida da estatura e plenitude de Cristo. É algo maravilhoso que Deus, Ele faz nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória tão curta da vida terrena. Ser conforme a imagem do Filho de Deus também significa ter cada vez mais a glória de Deus em nossas vidas. Para isso o Senhor nos deu o seu Espírito. Para isso o Espírito Santo habita em cada um de nós. Para que essa glória do Senhor possa ser refletida através da sua vida e através da minha vida. E Paulo fala também em 2 Coríntios 3,18, ele diz assim, sobre essa glória de Deus em nossas vidas: e todos nós, com o rosto desvendado, agora não há mais véu, agora não há mais separação, nós temos esse acesso diante do Senhor, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, como se a gente chegasse no espelho, eu não conseguisse mais enxergar a minha feição.
eu começasse a ver refletido no espelho a glória do Senhor, começasse a ver a Jesus sendo refletido na minha vida. Que nos meus relacionamentos, com a minha esposa, com meus filhos, eles consigam ver, não mais as ações do Benedito, mas eles comecem a enxergar a presença de Deus nas minhas atitudes, na minha fala, no meu jeito de ser. Que lá no seu trabalho, as pessoas percebam que o seu agir, o seu pensar, o seu falar é diferente. Não é pautado no jeito humano de ser, mas é pautado no jeito de Cristo. Onde a bondade, a misericórdia, a alegria transborda da sua vida. E ser conforme a imagem do seu Filho, que é esse propósito final, esse alvo final pelo qual nós estamos caminhando. Esse é o bem. Significa que as virtudes de Jesus Cristo presentes em nossas vidas vão transbordar sobre as pessoas. Nós temos essas virtudes. O Senhor nos deu essas virtudes. E essas virtudes são chamadas de o fruto do Espírito Santo. Lembra da bondade? Lembra da alegria? Lembra da benignidade? Lembra-se da mansidão, da fé, do domínio próprio. Essas virtudes vão nos fazer parecer cada vez mais com a imagem do Filho de Deus. E é por isso que João diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, não é tempo de nós pararmos, não é momento de retrocedermos. Nós temos um bem como objetivo a ser alcançado. Esse é o bem que o Senhor fala através de Paulo, aqueles irmãos, e fala para nós. E às vezes paramos, reclamamos e murmuramos, mas como é que um sofrimento pelo qual eu passo é bem? Como é? Pela tragédia que aconteceu na minha vida é um bem e vai contribuir para o propósito. É porque ainda estamos pensando no bem humano. Mas o Espírito Santo nos convida a mudar essa mentalidade, a pensar nesse bem que é eterno, é incorruptível, é transformador e que vai nos fazer a imagem do Filho de Deus. Então, o que é o bem? Todas as coisas cooperam para o cristão, para que cada um de nós venha desenvolver as virtudes de Cristo em nossas vidas. Cada uma dessas qualidades que vamos recebendo do Senhor vai fazendo com que cada um de nós possa ter
mais maturidade nessa vida que nós fomos convidados a prosseguir. E o terceiro e último ponto, nós temos uma maturidade que vai cooperar para o cumprimento do propósito eterno do Senhor. E como nós dissemos que o propósito eterno do Senhor é sermos parecidos cada vez mais com Cristo Jesus. E se hoje você tem buscado ser parecido com Cristo Jesus, amanhã você precisa ser ainda melhor. Você precisa avançar. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O Senhor quer nos ajudar e tem nos ajudado no prosseguimento dessa maturidade, e é por isso que Ele vem com o seu socorro sobre nós. Ele vem com o seu socorro sobre as nossas vidas, através da sua misericórdia. Nós podemos ver nessa caminhada várias e várias ações de Deus ao nosso favor. Diz Romanos capítulo 8, versículo 26, e nós estamos nessa passagem, que o Senhor, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Porque Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe das nossas limitações. Então o Senhor, Ele vem com a sua misericórdia e age para nos ajudar a chegar até o fim. Eu lembro da passagem que descrita lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, quando José, depois de ter passado todos os percalços da sua vida, de ter vivido as aflições de ter sido vendido como escravo, de ter sido caluniado, sido jogado no cárcere pelaquela mentira que foi levantada contra ele. E depois, José é lembrado pelo copeiro do rei. Ele traz as revelações ao rei do Egito, e naquelas revelações, Faraó percebe que algo diferente havia naquele rapaz. Era a presença do Senhor. Era a imagem do Senhor na vida de José. E ali, de tudo que José passou, de tudo que José sofreu, tudo cooperou para o bem, para o propósito final que Deus tinha na vida de José. Tanto que, quando ele reúne os seus irmãos, lá no Egito, ele fala: olha, até o mal que me sobreveio através da vida de vocês, de tudo que me aconteceu, tudo isso, aleluia, se tornou em bem. Tudo isso cooperou para o objetivo final. Tudo isso que nós suportamos, que nós passamos, que nós vivemos, vai continuar cooperando para o bem
daqueles que amam a Deus. Para que eu e você, ao final dessa lida, dessa carreira, dessa jornada, possamos ter na plenitude a semelhança de Cristo Jesus. E eu deixo aí como conclusão que a obra de Deus na salvação de pecadores é eterna, ela é segura, ela é completa em Cristo Jesus. Portanto, os filhos de Deus podem olhar para as aflições que nós vivemos, para as aflições que nos afligem diariamente. Sabe como que? Você vai olhar para essas aflições e vai ver tudo isso como um meio pelo qual o Espírito Santo está desenvolvendo em mim e em você uma maturidade firme, sólida em Cristo Jesus. E isso vai nos transformando dia após dia até a volta de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. E de tudo isso, como servos do Senhor, nós somos convidados a crer nessa soberania, como foi louvado hoje pela manhã, porque Deus está no controle. Ele faz tudo cooperar para o bem. Nada foge aos olhos do Senhor. Nada tem fugido ao controle do Senhor. E com tudo isso, como filhos do Senhor, nós iremos com humildade e submissão estar debaixo dessa condução do nosso Pai. Feche seus olhos. E nesse momento você fale com o Senhor. Converse com Ele. E expresse aquilo que tem afligido o seu coração. Mas que mesmo essa aflição seja para o bem, para o seu bem, para que Deus continue cumprindo o propósito dele na sua vida, na sua casa. Ore ao Senhor. Pai, Tu estabeleceste o Teu trono nos céus e o Teu reino domina sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Nós estamos debaixo, Senhor, da Tua direção e submetemos, Senhor, as nossas vidas pelo Teu conduzir. Aleluia. E nessa condução, Senhor, Tu tem moldado o nosso caráter, o nosso ser. Senhor, nós queremos ser conduzidos a essa maturidade, que não sejamos mais meninos e inconstantes, Senhor, levados pelos momentos, que não sejamos, Senhor Deus, tomados pelo desespero das aflições, das angústias, das adversidades, mas que os nossos corações possam descansar em Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, derrama, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração, do Teu bálsamo, para que possa, Senhor Jesus querido, fazer transbordar essa paz que só vem de Ti. Aleluia.
Senhor, porque sabemos que Tu estás trabalhando na nossa vida dia após dia, Senhor. E nós queremos ser cada dia mais ser parecidos contigo, Jesus. Que as pessoas possam ver revelado nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso proceder, possam ver a Ti, a Tua presença, Senhor Jesus. Que o amor possa transbordar de nós, Senhor Deus, para uma humanidade, Senhor Jesus querido, que não sabe para onde ir, que está perdida, que nós sejamos esse canal, Senhor Deus. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós queremos ser esses instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para abençoar, Senhor Jesus querido, aqueles que estão ao nosso redor. Oh, Senhor Deus, que a Tua igreja, Senhor Jesus, possa ter, ó Pai amado, a Tua imagem impregnada, Senhor Jesus, no seu jeito de ser. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Que nós não venhamos, Senhor Deus, nos abater, mas possamos nos fortalecer no Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, enquanto eu convido o pastor Helmut, que vai ministrar a Santa Ceia. Mostra-me